Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos da Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa manhã de quinta-feira com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Graças a Deus, acabou data FIFA, tem mais daqui a pouco, né? Mas acabou data FIFA, Campeonato Brasileiro rolando, ninguém quer saber de seleção brasileira, que tá horrível, um lixo. Posso falar que é uma das piores seleções brasileiras dos últimos anos. Savinho, Bruno Guimarães, não bota medo em ninguém. Ganhou do Peru, mas se não ganha também, né? Tava até ali, 2 pênaltis, né? Até meio mequetrefe, né? Enfim, que foi cobrado e foi feito pelo jogador do Barcelona. Enfim, graças a Deus, data FIFA, Campeonato Brasileiro começou ontem e, meus amigos, tem rodada importante, tem jogos importantes, tem Bahia e Cruzeiro, Cruzeiro e Bahia, tem Fla-Flu hoje no Maracanã, tem contrato renovado com jogador experiente do Vitória, muitas informações, ufa, hein? Voltou o Brasileirão. Antes de qualquer coisa, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Vamos falar de Bahia, vamos falar muito de Flamengo e falar também de Vitória. Deixa seu like, inscreva-se, vem com a gente, bate no peito, porque aqui é Gol TV. Meus amigos, olha só, a parada é o seguinte, Campeonato Brasileiro, bola rolando, graças a Deus, né, já folgaram muito os jogadores, né, muita folga aí os atletas, enfim, agora a bola rola, agora é campeonato, agora é que são elas, agora é reta final, agora a gente vai entender no que o Bahia vai chegar, no que o Bahia vai brigar, já tô ouvindo muita gente falar que o Bahia vai garantir vaga pra Sul-Americana, cara, eu não acho que isso seja pra comemorar, não consigo achar, e aí eu tenho uma visão diferente do torcedor do Bahia, né, eu não sou torcedor do Bahia, eu sou um jornalista, um repórter, um comentarista, enfim, que analisa o que tá acontecendo do alto, como se eu fosse um drone, né? Sem o coração, mas com a razão. Eu não consigo entender como tem torcedor do Bahia achando que não tá bom. Gente, não tá bom, não. Pelo amor de Deus, não tá bom. Não tá bom. Olha o Fortaleza aí. Olha o Fortaleza brigando ponto a ponto pelo título brasileiro com um time infinitamente pior, mas com um trabalho infinitamente melhor. Por que eles conseguem fazer lá? O Fortaleza, ele tá nesse momento e tá demorando ele chegar num grande título porque o investimento não é alto, o trabalho é lento, é gradativo e efetivamente o trabalho do Fortaleza é a longo prazo porque o investimento ele é mais lento, o investimento ele é menor. O Bahia faz investimento alto justamente para andar mais rápido no crescimento. E não tem coisa mais importante pro tricolor baiano do que estar na próxima Libertadores. Eu venho batendo aqui nessa tecla. Se você tá ouvindo alguém falar em algum lugar, não estou falando se o trabalho é bom e não estou falando se o trabalho é ruim. Se você tá ouvindo alguém falar que tá ótimo a Sul-Americana, não tá ótimo coisíssima nenhuma. Tá ótimo porque, evidentemente, que lá no início do planejamento, o planejamento que foi feito foi para que, não vamos brigar para cair, vamos se consolidar aí na Série A e, se possível, conseguir uma vaga para a Sul-Americana. Esse foi o planejamento que foi feito no início da temporada. Mas agora a temporada começou, a gente está vendo que o planejamento que foi feito lá atrás tem que ser mudado, tem que ser reavaliado. O Corinthians, com certeza, entrou aí no campeonato para brigar, para não cair. Aliás, para brigar por título. O Fluminense, atual campeão da Libertadores, entrou em 2024 para poder brigar aí pelo título. E aí eles estão tendo que fazer uma reavaliação, porque o título deles esse ano é não cair para a Série B, é uma reavaliação. Da mesma forma tem que ser feito isso para o Bahia. Não adianta pegar aí um papel, né, em branco que fizeram planejamentos e traçaram metas sem o campeonato ele tá rolando, onde consta o seguinte, vamos se manter aqui na Série A. Mas sendo que o campeonato tá se mostrando pro Bahia, o campeonato tá se mostrando, o cara vem pra Libertadores, vem jogar a Libertadores depois de mais de 30 anos, então eu não consigo entender, e eu vi gente falar aqui mesmo, aqui na Gol, nos comentários, muita gente falando, não, cara, mas tá bom, né, porque tá bom pré-Libertadores, aliás, pré-Libertadores não, tá bom, né, cara, ir pra Sul-Americana, há muito tempo que não vai pra uma competição, cara, mas olha aí o que tá se desenhando, olha aí o que tá se mostrando, então só porque no planejamento tá escrito que Sul-Americana tá ótimo, você vai cagar pro que tá se mostrando na tua frente, que é uma classificação pra Libertadores ou pra uma pré-Libertadores, então esse é o momento, a gente vai começar a entender, isso é perigoso também, porque o próprio elenco, achando que, a gente tá fazendo o nosso papel, relaxa, não, já estamos na Sul-Americana, não pode se contentar com a Sul-Americana, jogador que veste a camisa do Bahia, meus amigos, ele precisa querer fazer história,
E você não vai fazer história? Vai até fazer história lá na Sul-Americana, mas tem que pensar grande. Se tu tá vendo que a Libertadores está um passo, você já tá dentro da Sul-Americana. Mas você sabe que se você der 2 passos à frente, você cai dentro da Libertadores. Irmão, dá um impulso. Ah, não, mas eu já fiz o meu papel. Não, dá um impulso, dá o algo a mais. Estar na Sul-Americana não pode ser, pra mim que vejo de fora, eu já falei, eu sou um drone, vendo de cima os clubes, vendo de cima. Pra mim, se o Bahia não for pra Libertadores, pra mim vai ser uma grande tristeza, a palavra não é bem tristeza, uma decepção. Vai ser uma grande decepção. Olha os investimentos, olha o meio-campo do Bahia, olha, porra, o time que o Bahia não deve nada ao Botafogo, o Bahia não deve nada ao Fortaleza, o Bahia não deve nada ao Flamengo. O grande problema é que esses times, eles têm um grande elenco, assim como o Bahia, mas montaram times fortes e bons. O grande problema é que o Bahia tem um elenco muito forte, mas não consegue ter um time forte, porque o treinador, ele é avesso às mudanças. E agora a gente vai entender qual é o Rogério Ceni que trabalhou na data FIFA. Se o Rogério Ceni trabalhou na data FIFA, o mesmo elenco, as mesmas coisas, o mesmo posicionamento, as mesmas substituições, aí eu desisto. Eu falo, porra, não é possível que ele tendo 10, 15, 14 dias para poder treinar o time do Bahia, ele treinou as mesmas coisas que ele tá treinando desde o início do ano e que não deram certo. Então é hora da mudança. Esse jogo, essa rodada, esses jogos contra o Vasco da Gama e contra o Cruzeiro é a hora do tudo ou nada. Se o Bahia voltar desses 2 jogos sem ao menos 3 pontos, esquece Libertadores e o Bahia vai ter que se contentar com a Sul-Americana. E aí você vai ver treinador Rogério Ceni, vai ver até atletas do próprio Bahia em entrevista falando o seguinte, não, mas há muito tempo, né, que nós não estávamos numa competição sul-americana e agora nós fizemos o nosso papel. Pô, aí não, né? Aí eu paro completamente, né? Aí eu paro completamente. Mas enfim, vamos trazer informações aqui do Bahia, porque o Bahia continua sem o Rezende não consegue ter uma sequência, meus amigos. E o Bahia fez o penúltimo treino ontem, tá bom? Nessa quarta-feira. O elenco do Bahia cumpriu nessa quarta-feira, ontem, né? Mais uma etapa de preparação para enfrentar o Cruzeiro pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de irem a campo, os atletas assistiram um vídeo sobre o time mineiro. O Rogério Ceni provavelmente estudou, espero que sim, o Cruzeiro e colocou um vídeo ali para os atletas eles verem e deve ter apontado, né? Para fazer alguns apontamentos aqui dessa forma. Irmão, a primeira coisa que ele deve ter mostrado, tu tá vendo esse cara aqui? Que o nome dele é Matheus Pereira. Ele não pode jogar. Tá vendo o Matheus Pereira? Ele não pode raciocinar. Então, escolhe um e bota pra marcar ele. Porque se ele não conseguir ali jogar, é 80% do time do Cruzeiro. E outra coisa que você sabe que as laterais do Cruzeiro é extremamente forte. Marcou o Matheus Pereira e marcou o William e o Marlon, os avanços do William e do Marlon, irmão, é 80% de possibilidade de você conseguir um bom resultado. Mas tem uma preocupação. Existe uma preocupação que tá pairando sobre a cabeça do torcedor tricolor. Sabe qual é? O Diniz não venceu ainda sob o comando técnico do Cruzeiro. E o Bahia, ele tem o estigma de ser sempre o primeiro às coisas, tem o estigma de sempre estar recuperando times que estão em crise. Tá em crise, chama o Rogério Ceni. Tá em crise, chama o Bahia. Então isso é uma grande preocupação. O Bahia pode ser o primeiro time que vai perder pro time do Fernando Diniz lá, o Cruzeiro. Enfim, nós esperamos, o torcedor do Bahia espera que não. Tá bom, ó, para encarar o Cruzeiro, o técnico Rogério Ceni conta com os retornos de Biel e Nicolás Azevedo, recuperados de problemas físicos e que estão treinando normalmente com o elenco. Além deles, o meia Everton Ribeiro volta após cumprir suspensão. O elenco do Bahia fecha a preparação para encarar a Raposa nessa quinta-feira. Hoje, o tricolor tem 45 pontos e está na 7ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, enquanto o Cruzeiro vem logo atrás com 2 pontos a menos. Ainda não saiu aqui a provável escalação. Esperamos que não seja, né, a de sempre. Esperamos que não seja de sempre. E aí, no vídeo de ontem, ou de anteontem, eu trouxe aqui. O primeiro passo é você entender como treina e como joga o Diniz. Todo mundo sabe, desde a seleção e do Fluminense, como o Diniz gosta de jogar. Então, meus amigos, tem que marcar lá em cima. Ah, mas o Bahia não marca desse jeito. Tem que marcar agora. Porque ele vai sair tocando desde lá de trás com o goleiro, ou o Cássio, outro que for entrar. Tem que abafar lá em cima. Porque lá ele entrega, sabe? Então, assim, se eu olhar a escalação do Bahia pro jogo contra o Cruzeiro e for Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier,
Canu, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Evera. Não adiantou nada, jogou fora 14 dias aí de data FIFA o Rogério Ceni, tá bom? O Aras foi titular, né, nessa data FIFA, mas tá fora desse jogo aí contra o Cruzeiro. E o Lúcio estreou em competição oficial pela seleção uruguaia, que também tá muito mal a seleção uruguaia. Então o Aras foi titular e o Luciano Rodrigues ele entrou no decorrer do jogo, tá bom? Já falamos aqui de Bahia, você que é torcedor tricolor, antes de sair deixa o like, inscreva-se, mas não sai agora não, porque a gente vai falar do Vitória, cara, do grande rival do Bahia. Meus amigos, renovou o contrato o atacante experiente, atacante Osvaldo do rubro-negro baiano, ele que não vai jogar mais essa temporada, ele teve um problema aí de saúde, mas ele é um ídolo, né, da torcida do Vitória. E o Vitória acertou a renovação de contrato com o atacante Osvaldo, de 37 anos, atualmente se recupera de um tromboembolismo pulmonar, tá? Deixa eu ver aqui a informação de quanto tempo que ele renovou. O Osvaldo está em recuperação de um tromboembolismo. O atacante mantém a rotina de treinos na Toca do Leão, com o grupo, né, desde o início de 2025. O Osvaldo chegou ao Vitória no início de 23 e foi um dos destaques do time na conquista da Série B daquele ano, no primeiro título nacional rubro-negro. Em 2024, o atacante manteve a importância do elenco e foi campeão baiano, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pelo Vitória, o Osvaldo tem 89 jogos disputados, 16 gols e 11 assistências. Na carreira, o atacante só jogou mais por Fortaleza, que foi 196 jogos, e São Paulo, que foi 191. Então, o Osvaldo aí renova o contrato por mais um ano, até o fim de 2025. Jonas, você concorda com a renovação do Osvaldo? Não. Por quê? Porque é necessário você fazer as transições, é necessário você terminar ciclos e para mim, com 37 anos, o Osvaldo já terminou o ciclo. Agora eu entendo também que além de ídolo, ele é um diferencial. Ele com 37 anos, ele consegue jogar mais do que garotos que estão lá de 25 e de 28 anos, né? Mas é necessário às vezes você romper esse vínculo, essa corrente umbilical, mas é necessário você fazer essa transição, romper vínculos. Eu acho que deveria esse momento o Vitória fazer essa transição, mas renovou mais um ano de contrato, acha que é importante manter o Osvaldo com 37 anos, não joga mais essa temporada, deve ter também uma questão aí de gratidão, enfim, essas coisas, mas verdade é que o Osvaldo fica no Vitória até o fim de 2025, aí você vê, nada contra o Vitória, mas aí você vê a grande diferença, né? Enquanto o Bahia vai buscando jogadores novos, né, de renome, não faz nenhuma loucura, mas vai buscando renovar o elenco, trazer boas peças ou até mesmo, de alguma forma, não que o Rogério Ceni goste, mas botar um Gabriel Xavier para poder jogar com 23 anos, tem os meninos do Sub-17, do Sub-20 ali que estão aparecendo muito bem. Acho que ao invés do Vitória renovar contrato com um jogador de 37 anos, ele deveria já começar a olhar um pouco mais para a base, olhar um pouco para a Série B também, ver algumas peças que estão despontando e renovar o elenco rubro-negro, mas o Osvaldo é ídolo e ele fica aí na equipe do Vitória até o fim da temporada de 2025. Vamos falar sobre agora o clube de regatas do Flamengo, que teve polêmica, hein? O Léo Pereira chegou atrasado no treinamento, tá testando a paciência do Felipe Luiz. Ele chegou atrasado, né? Deve ser multado, pelo menos internamente o que se fala é de uma multa ao Léo Pereira. Isso eu venho falando constantemente. O Léo Pereira, ele tá meio deslumbrado, né? E ele tá virando um influenciador digital, e aí isso pode acabar contaminando dentro de campo, né? Acabou ele chegando atrasado, o Felipe Luiz fez as vezes que tem que ser feita, provavelmente o Flamengo vai multar o jogador, mas tudo indica que ele vai jogar aí a partida contra a equipe do Fluminense. O fato de ele ter chegado atrasado não vai tirar ele de campo. Eu vou trazer para vocês as prováveis escalações aí do Flamengo e também quem joga e quem não joga no rubro-negro carioca, porque o Flamengo não terá força máxima para poder enfrentar o Fluminense hoje, 8 horas da noite, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como já se temia, Gerson e Eric Pulgar, que jogaram quase 90 minutos, né, pelo Brasil e pelo Chile, respectivamente, na última terça, sequer serão relacionados para o jogo. De La Cruz também vai ser preservado. Apesar de não ter jogado os 90 minutos, o De La Cruz ele não está bem fisicamente, então Felipe Luiz e comissão técnica resolveram deixar o De La Cruz de fora para ele ficar 100%, ou pelo menos próximo disso, no domingo, que será a semifinal da Copa do Brasil. Já o Plata, né, apesar de também ter atuado aí praticamente a partida inteira pelo Equador na terça-feira, ele vai ser relacionado, né, ele teve um desgaste aí menor, né, segundo essa avaliação, e ele vai pro jogo, tá bom? Ele vai pro jogo, o Plata. Assim como a Arrascaeta, que jogou
o primeiro tempo pelo Uruguai. Então, ambos vão para o jogo, a tendência é que os dois fiquem no banco, o próprio Arrascaeta também fique no banco de reservas. E como é que foi o treinamento de ontem do Felipe Luiz no ninho do Urubu, né? O Pulgar foi o único que não teve a inatividade, porque ele chegou depois, né? Mas o Flamengo mantém um contato com as seleções da data FIFA e já soube do desgaste do volante chileno, por isso que não conta com ele. A tendência é que, com desfalques, Alan, Alcaraz e Michael ganhem chance. Então a provável equipe do Flamengo para entrar em campo hoje, para poder enfrentar a equipe do Fluminense é Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Alan, Léo Ortiz e Alcaraz, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o provável Flamengo que pode entrar em campo aí para poder enfrentar o tricolor carioca. Rapidinho, uma informação que saiu é de que Juventus está de olho em Léo Ortiz e pode fazer uma proposta acima dos 15 milhões de euros para contratar o jogador. Olha como uma boa contratação ela rende, né? O Flamengo brigou muito pela contratação do Léo Ortiz e conseguiu aí contratar por 8 milhões de euros. Agora o Flamengo pode vender por mais de 15 milhões de euros o Léo Ortiz, que além de um baita zagueiro, está se mostrando também aí um excelente volante. Beleza? Antes de sair, deixa o like, inscreva-se, é muito importante. Gente, torne-se membro aqui do canal. Você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Dá essa moral pra gente, por gentileza. Tá bom? Deixe seu like, inscreva-se, um bom dia pra você. Saudações, tamo junto. Valeu!